Olá, hoje vamos conhecer um projeto de hortas comunitárias em plena Grande São Paulo. Já imaginou? Eu volto já. Uma comunidade de São Paulo decidiu arregaçar as mangas e preencher as várias áreas improdutivas da região com hortas comunitárias. O resultado, você já deve imaginar. Legumes e verduras não faltam mais na mesa destas famílias que ainda vendem o excedente. Isso sem falar na ameaça de desnutrição que ficou para trás. Veja agora, no Mobilização. A ideia surgiu aproveitando os espaços vazios que existem na periferia para fazer um projeto que trouxesse um bônus para a população do entorno dessas áreas. Conhecer aqui dentro de São Paulo, né, uma horta para a gente plantar foi muito bom para mim, viu? Eu já vinha de uma família que veio assim, de roça, né? Então a gente plantava tomate, abobrinha, né? Então a gente já mais ou menos já sabe como que é, né? Plantar. A gente planta de assim alface, couve, rúcula, chuchu, né? Beterraba, repolho, cebola, coentro, tudo a gente planta. A horta para mim é tudo, né? Porque eu trabalhava em casa de família, depois problema de doença eu não pude mais trabalhar. Então, quer dizer, quando aconteceu aqui, né? Apareceu esse serviço, eu vim trabalhar. A gente só tem a renda daqui, é pouco, mas dá pra gente ir levando, né? Hoje nós temos 9 núcleos iguais ou parecidos como esses, já desenvolvidos ou em desenvolvimento, tá? Aí assim, a gente recruta ou seleciona as pessoas da comunidade para fazer parte desse projeto. O patrocinador viabiliza toda a parte financeira para montar a estrutura e os beneficiados, então, são as pessoas da comunidade que então tem todos os produtos da horta vão em prol dos selecionados, sabe? É para o autoconsumo e para a geração de renda com a comercialização dos excedentes, né? A gente vende aqui mesmo, a turma vem comprar aqui direto. Nesse núcleo aqui tem 9 pessoas, tá? E a quantidade de pessoas num núcleo é proporcional ao tamanho da área, né? E assim, aqui com 9, 10 pessoas a gente consegue que as pessoas tenham uma renda satisfatória. E a ideia é assim, complementar e estruturar o projeto de uma forma tal que essa seja a principal fonte de renda dessas pessoas, entendeu? Além dos projetos de implantação de hortas comunitárias, a organização desenvolve atividades de combate à desnutrição infantil, programas de aleitamento materno, oficinas de capacitação profissional, atividades recreativas e esportivas. Aqui eu carpo, aqui eu limpo os canteiros, aqui eu planto. Você estando trabalhando aqui, você tem certeza que o mês que vem você vai ter a sua comida na sua mesa. Entendeu? Que antes eu não estava tendo. E agora eu estou tendo. Quer dizer que é valioso para mim, esse serviço é muito valioso para mim. Sempre foi meu sonho, né, ter uma área para eu plantar, né, bem do norte lá aqui. Nós vivíamos nas misérias, né. Vim para aqui, achei, não fiquei muito bem, né, também, não tinha condições.
me apareceram condições agora que estou aproveitando, é do que eu gosto, né? E aqui aprendi mais ainda, né? Que eu sabia um pouco o plantio, né? Plantava feijão, milho, mas mexer com a verdura só vim aprender mesmo aqui. Tem minha rendinha para comer, não tem luxo, né? Mas a comida não falta. Como deve ser gratificante a gente comer o alimento que a gente mesmo plantou com tanta dedicação, não é mesmo? Isso me lembra muito o que a gente chama de soberania alimentar, né? Que é você ter assim, a capacidade de decidir sobre o que plantar e sobre o que comer. E isso, numa comunidade, você vê como tem um impacto positivo na autoestima dessas pessoas, né? No cuidado, né? no trato com a terra. Mas eu acho que a gente pensar assim, em termos nacionais, né? Como que, à medida em que uma nação pode, de fato, escolher o que planta e decidir sobre essa alimentação, eu acho que traz assim, uma qualidade muito maior de vida para essas pessoas e também em relação ao alimento, né? Marco Aurélio, como o Ministério do Desenvolvimento vem orientando as populações para a nutrição mais adequada? Bem, até complementando o comentário inicial, num país com a diversidade como o Brasil, né, os hábitos e os costumes também eles precisam nesse momento de serem resgatados, porque até o processo de globalização mesmo, ele tem imposto uma mudança de hábitos na alimentação diária do brasileiro, né? Então, essa possibilidade que a família tem em diferentes regiões, norte, sul, de resgatar os hábitos, também é um processo importante que deve ser considerado, né? O MDS, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, tem uma coordenação específica que cuida dessa questão da educação alimentar e nutricional, e a gente vem trabalhando muito em duas linhas especificamente. Uma, do resgate desses hábitos, desses costumes alimentares, né, sem querer criar uma homogeneidade alimentar para todo o Brasil. E segundo, é a questão do aproveitamento integral dos alimentos. O Brasil é um país que enfrenta um problema de perda de alimentos muito grande. Estimativas aí do próprio IBGE, da ordem de que 30% dos alimentos perecíveis no Brasil, eles vão para o lixo, eles são literalmente desperdiçados. Isso seria um volume suficiente para atender um grande contingente de pessoas que ainda têm dificuldade de acesso a alimentos no Brasil. Então, nós também trabalhamos nessa linha, em parceria por exemplo, temos uma parceria muito forte com o SESI, o Sistema SESI, temos 27 caminhões em todas as unidades da federação, já capacitamos mais de 150 mil pessoas, livros de receita, agora estamos implementando cozinhas semifixas no Centro de Referência da Assistência Social em vários municípios do Brasil. Essas cozinhas elas são montadas, ficam ali durante 3, 4 meses atendendo a comunidade no seu entorno e fazendo essa capacitação no que se refere ao aproveitamento integral de alimentos, talos, folhas, enfim, tudo, cascas. E o resultado dessas ações já aparece nos números? Não, sem dúvida. É claro que os números eles não revelam uma melhoria especificamente por conta desse exemplo que eu te dei, né? O Ministério, até junto com outros parceiros de governo, tem toda uma estratégia voltada para o enfrentamento da questão da fome no Brasil, né? Então, é o conjunto de todas essas ações que aí sim apontam por uma melhoria nos dados, né? Podíamos pegar vários, assim, mas substancialmente a questão da redução da subnutrição no Brasil hoje é uma constatação, né? O número de mortes de crianças hoje no Brasil é uma constatação, né? A subnutrição aguda, que é aquela que leva à morte, praticamente a magreza e a morte praticamente se extinguiu no Brasil. Não está totalmente extinta, mas está tendendo a zero. Ainda permanece a subnutrição crônica, né? Mas os indicadores de internação, de mortalidade, todos esses estão em queda nos últimos anos. Vivian, o IBASE analisa os dados sociais e econômicos no Brasil, é isso? Em parte sim, mas a gente tem, nos últimos anos, se dedicado à produção de dados. E aí, o desafio nosso hoje é conseguir qualificar dados que não são extremamente formais, assim, numéricos. A gente vem, por exemplo, num exercício grande
de qualificar, por exemplo, questões relacionadas à pobreza, mas não através de números formais, de entender, a partir da vivência das pessoas que estão em condição de pobreza, aquilo que qualifica essa situação. Por exemplo, uma experiência como essa, que mostra uma horta, né, uma comunidade trabalhando em torno de uma horta, a gente normalmente se pergunta por que essa experiência dá certo numa comunidade vulnerável. Então, normalmente, uma comunidade como essa, ela tem características já de acesso a outros direitos, que não só o alimento, que possibilitam que ela consiga desenvolver uma horta como aquela. Mas hoje o nosso desafio tem se concentrado muito no entendimento sobre a extrema pobreza, que é uma pobreza que a gente não vê no Brasil, a gente não tem dados que quantifiquem isso, né? Quais são as pessoas que estão hoje em condição de vulnerabilidade, onde todos os direitos dessas pessoas foram alijados. E aí a alimentação, por exemplo, a fome, ela é uma expressão dessa ausência desses direitos que, conjugados, é o que possibilita as pessoas se alimentarem. E aí, por exemplo, no debate sobre a segurança alimentar e nutricional, o que a gente tem visto é que tem melhorado os indicadores relacionados à alimentação por conta de programas que vêm sendo desenvolvidos, principalmente em relação ao Bolsa Família. E aí você tem uma queda nos números de pobreza, mas você não tem, por exemplo, uma melhora nos indicadores que se voltam para a pobreza extrema. Então, você tem aí um conjunto, uma parcela da população que está totalmente invisível aos olhos do governo e aos olhos da sociedade como um todo. Porque essas pessoas, elas assim, não têm as mínimas condições, por exemplo, de ter um documento para acessar um programa público. Ou elas estão numa comunidade onde elas são completamente invisíveis para a sociedade. Que população seria essa da extrema miséria? Existe... Você tem alguma referência disso? Olha, a gente tem um número aproximado que seria em torno de 10 milhões de pessoas no Brasil, em torno disso. Mas com um indicador que é o indicador do Banco Mundial, assim, pessoas que ganham menos que estão abaixo da linha da pobreza, que estão em condição de miséria, que ganham menos de $1 por dia. Mas isso como se diz, é uma contagem de um indicador que é utilizado para o mundo inteiro, né? E aqui a gente tem as nossas próprias características e o IBASE vem num esforço contínuo assim, de tentar construir indicadores que sejam mais precisos à nossa realidade, né? Então, a gente está assim, nesse processo. Vivian, e em geral as pessoas se engajam com mais interesse em projetos diretamente ligados à alimentação? É um tema que mobiliza muito, né? E não foi à toa que o Betinho, quando decidiu pela campanha da fome no início da década de 90, optou pelo tema da alimentação porque era um tema que ele sabia que ia causar mobilização social de uma maneira ampliada, né? Não só dos grupos que já estão historicamente trabalhando, né, com questões de políticas públicas e luta por direitos, mas a sociedade como um todo, e eu acho que ele teve êxito nisso. A gente, no decorrer dos anos, dentro do IBASE, continuou com o tema da segurança alimentar, acreditando também que o alimento e o tema alimentar ele pode ser um eixo para o desenvolvimento, no sentido que você pode, através do tema alimentar, por intermédio dele, você conjugar uma série de políticas públicas que permitam o desenvolvimento e o aumento de qualidade de vida para as pessoas. E no próximo bloco vamos conhecer mais sobre o projeto de hortas urbanas. Não saia daí. É maravilha trabalhar com a terra. Você sentir o cheiro, você mexer com a terra, filha. Existe outra coisa melhor? Não pode. Porque aqui é pura, porque não tem químico aqui. Do jeito que você põe na terra, você tira, lava e come, não tem química. E já do mercado você não pode fazer isso. Porque tem água tóxica, tem isso, tem aquilo. Olha, acho que não tem coisa melhor do que eu sair lá na horta, catar um pé de alface, chegar, lavar ele e temperar. Temperar e comer com arrozinho e feijão. Não tem coisa melhor. Pegar um couve fresquinho, chegar, lavar ele e cortar ele bem fininho e refogar com os temperinhos, com coentro. Aí fica uma delícia.
Para comer com a polenta, não tem coisa melhor. O que a gente percebeu foi uma mudança no comportamento alimentar dessas pessoas. Geralmente, ou grande parte dessas famílias que a gente trabalha, elas são oriundas do Nordeste. Então eles têm, assim, devido às condições precárias do Nordeste, eles têm um hábito de alimentação muito direcionado ao feijão e arroz. E através do projeto a gente já conseguiu mudar esses hábitos alimentares com a introdução de vários produtos de horta. E isso se reflete principalmente na saúde dos filhos dessas famílias. Então, para mim, com problema de pressão, diabetes, tinha que comer verdura, tinha que, várias coisas, eu não estava trabalhando. E para mim é bom por isso, porque aqui eu tenho a verdura, depois que eu entrei para cá eu melhorei bastante, né? E para mim é muito, para nós todas, né? Isso é uma coisa que ajuda muito e é utilidade para a gente. Hoje a gente atinge diretamente 665 pessoas e indiretamente mais de 2.000, porque o cálculo que se faz aqui na periferia da Zona Leste é que cada família, segundo dados do IBGE, é composta de 5 membros. Então a gente indiretamente atinge mais de 2.000 pessoas. A gente sai de manhã de casa, é tão bom chegar aqui, ver esse cheirinho das verduras, molhar, a gente se sente mais e, sabe, é muito bom, dá um ar muito mais melhor no meio das plantas, da terra, mexer com a terra, é uma coisa muito boa. O custo médio por horta durante um ano é de R$ 550. Para as administrações municipais, muitas vezes é mais vantajoso investir em hortas do que em manter os terrenos limpos. Na maioria das áreas que o projeto é implantado, as áreas se encontram degradadas com a utilização dessas áreas para aterros de entulho ou lixo. Então, o primeiro passo do projeto é recuperar essas áreas e devolver elas para a cidade já com melhorias ambientais consideráveis. Eu acho que a comunidade que tem uma horta dessa é muito importante. E quem não tem, eu acho que deve trabalhar também para conseguir, viu? Porque é muito importante. O trabalho coletivo na horta estreita os laços entre vizinhos e traz benefícios sociais para a comunidade. Além disso, as verduras e legumes são vendidos em geral para a própria prefeitura, que os utiliza na merenda escolar. É bom, porque tem gente que trabalha na horta que antigamente não tinha nada o que fazer, né? Que não tinha, às vezes, mais o dia, não tinha um centavo para ir na feira comprar um pé de alface. Como está trabalhando na horta, vai trabalhar lá na horta, quando vem para casa já traz o pé de alface, um açoite de couve, uma cebolinha verde, um coentro. Isso aí é muito bom. O projeto para mim é nota 10. Além do caráter nutricional e econômico, o projeto ainda beneficia as relações sociais, os laços entre as pessoas. Isso é muito interessante, pensar num contexto que a gente vive hoje, onde a pobreza ela também está associada a essa desestruturação, né? E esse isolamento das pessoas. Então, uma experiência como essa realmente ela fortalece esses vínculos sociais que são extremamente importantes para que essas pessoas até saiam da condição de pobreza, né? Porque a partir desses vínculos elas podem ter acesso às políticas, podem ter acesso a outros grupos, podem disseminar suas experiências, né? E criar um movimento interessante em torno de uma iniciativa como essa. É fundamental porque uma família numa situação de insegurança alimentar, ela se desestrutura do ponto de vista social, ela perde completamente a possibilidade de acessar outras políticas como educação, como saúde. Quer dizer, o núcleo familiar ele fica totalmente comprometido. Por isso que muitas vezes o conjunto de políticas
voltadas para a segurança alimentar, geralmente traz a questão da família, emblematicamente até no nome, né? Então a gente está falando aqui do Bolsa Família, a gente está falando do Programa de Agricultura Familiar, a gente está falando do Pronaf, que também que é uma... Então o termo família, ele está sempre presente nesses que eu falei e em várias outras políticas, exatamente porque essa coesão ela é fundamental para a manutenção do núcleo, né? da família. Marcos, existem estatísticas que provem que a melhora na nutrição melhora também o aprendizado, a produtividade? Sem dúvida, sem dúvida. A questão da subnutrição crônica é um processo de, quando ela acontece de 0 a 5, de 0 a 7 anos, ela compromete ad infinito o crescimento e o desenvolvimento da criança. A capacidade cognitiva. Né? Agora, é bom lembrar também que a gente tem hoje um programa, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que chega a 32 milhões de crianças no Brasil, né? E é um programa que tem aportes de recursos... 48 agora, né? Porque chegou ao ensino fundamental. 48 milhões. Então, assim, isso pode ser comparado ao tamanho de diversas nações, né? É o maior restaurante do mundo. E isso, assim, eu acho que esse governo, ele tem uma qualidade de ter investido mesmo nessas políticas sociais, e o programa de alimentação escolar, ele tem sido identificado como um programa associado ao desenvolvimento, porque ele tem um impacto exatamente nessa questão dos sistemas agroalimentares. E políticas públicas estão sendo feitas para avançar nesse sentido, de você ter uma produção local, essa produção ser adquirida para alimentação escolar, você, a partir daí, você desenvolve programas de educação alimentar com essas crianças, você resgata hábitos alimentares, você trabalha a história alimentar do país, né, e você promove indivíduos, promove qualidade na formação desses indivíduos, não só pelo viés da alimentação. Né? Vivian, projetos como estes ajudam a diminuir a incidência de distúrbios alimentares como a obesidade, muito comum nas classes mais populares? Sem dúvida, porque o que a gente acompanha, né, é que os pobres, eles conseguem escapar da fome, normalmente, né? Porque existem estratégias de sobrevivência que permitem com que eles se alimentem. Só que essa alimentação, ela é uma alimentação que tem uma baixíssima qualidade e uma raridade, assim. Eles se alimentam em pouca quantidade também. Então, você tem uma população que escapa da fome, mas ela é muito desnutrida, né? Porque, por exemplo, em situações urbanas, você tem ainda um agravante que são o excesso de alimentos industrializados e uma massiva pressão da mídia, né, e da publicidade na formação desses hábitos, né? Só completando, porque foi muito importante isso que a Vivian falou, o Brasil vem vivenciando nos últimos anos um aumento de renda para as classes D, C e E. Né? E a renda, esse aumento de renda tem aumentado o consumo de alimentos, mas a qualidade desse consumo desse alimento é que tem que ser agora também tem que começar agora começando atentar para a qualidade. Atentar para a qualidade, porque o que ela falou é fundamental. Você estando com dinheiro, você enfrenta todo o processo de sedução que essa indústria do consumo te impõe, toda aquela estratégia de disposição dos alimentos nas prateleiras das gôndolas no supermercado, que seduz as crianças, as mães, os pais, os estudos que se fazem, até a cor da embalagem, o nome da embalagem, tudo aquilo para atrair para os enlatados, assim. No Brasil hoje, o consumo de verduras, 50% dos brasileiros hoje não tem o hábito de comer verduras, 1/3 só comem frutas, só 1/3 da população brasileira se alimenta, come alguma fruta por dia, né? Então é muito pouco para um país com a dimensão nossa. Muito o que fazer. Todos os dias nós deveríamos estar degustando um prato de legumes, de verdura, comendo uma fruta por dia, né? Temos área, temos estrutura, temos recursos, enfim, isso não acontece. Vivian, como você situaria o Brasil entre os países que sofrem com a fome? Como protagonista. O Brasil ele tem despontado muito nessas ações de combate à fome, né? E tem sido modelo para diversos países que também enfrentam, né, problemas relacionados à questão alimentar, e principalmente nesse sentido da cooperação Sul-Sul, que a gente costuma chamar, né, que é no sentido de você não fazer uma cooperação financeira, só que o que normalmente a gente havia trabalhado durante os últimos anos, né, da cooperação Norte-Sul, né, dos países do Norte
contribuírem financeiramente para o desenvolvimento dos países do Sul. O que a gente visualiza hoje como um campo vasto, né, de trabalho para o Brasil e os países que estão em situação de vulnerabilidade, nessa cooperação, mas em troca de experiências, né? E o Brasil, nesse sentido, tem exportado essas iniciativas, né, exportado no sentido de troca com África do Sul, Índia, no sentido de trocar e levar para eles um pouco da nossa experiência no combate à pobreza, no combate à fome e principalmente na garantia de direitos, né, de direitos humanos, sociais, econômicos e culturais. Marco Aurélio, Vivian, gostei muito da participação de vocês. Muito obrigado. Espero que mais hortas e mais projetos de combate à desnutrição sejam incentivados por aí. Como esse projeto veio para mim em boa hora, eu estou segurando com toda a garra. É por aí, Chico. Em Se Plantando, tudo dá. E de um jeito simples e barato. Você também pode e deve tentar. Mobilize-se.